Olá, meus amigos e minhas amigas, principalmente vocês brasileiros aí do sul da Flórida, dos Estados Unidos como um todo, mas em particular aí do sul da Flórida. Hoje é um sábado maravilhoso, estou aqui na minha casa descansando e aí tive muito tempo para olhar e checar as mensagens, os comentários dos dois vídeos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre o caso Silaí, não tenha dúvida. Silaí hoje é o assunto, infelizmente, predominante dentro da comunidade brasileira, porque primeiro o escândalo já atrai. Sinal, tudo que é ruim dá mais notícia do que coisa boa, né? Se as pessoas pensassem assim, não praticava tanta coisa ruim e praticasse só o bem. Mas dizem que o bem não é tão divulgado, né? Então acontece o seguinte, hoje eu quero falar sobre os comentários, e a maioria dos comentários, a quantidade de pessoas que estão desacreditando de que isso vai ter um bom desfecho, que é o que nós esperamos. E o bom desfecho seria a exclusão definitiva, a expulsão desse homem chamado Silaí Almeida, ou Silaí de Almeida, da igreja onde ele reinou por um período. Ele foi um rei, um semideus durante um bom período. Então, resultado, a maioria está dizendo que vai terminar em pizza. Tem aquela frase famosa que Jesus voltará, e já estão dizendo que não é só Jesus que voltará. O Silaí voltará à igreja novamente. Ele estará no comando da igreja. Você vê o ponto de incredulidade que chega os nossos amigos e irmãos brasileiros. E várias são as razões por que eles pensam dessa forma. E lá, quem tiver tempo, quem quiser pesquisar por que eu estou falando isso, é porque está lá nos comentários. A maioria afirma categoricamente que essa igreja é comandada por um corpo de diretores, hoje na ausência do seu titular, e é ausência temporária, porque essa demissão é só para enganar a boba, é um teatrinho que ele fez. Essa diretoria está comprometida e, de certa forma, cúmplice do Silaí. Por N razões, mas uma delas é que tem remuneração, ou seja, são diretores remunerados. O que eu acho estranho, hein? Porque não é comum diretoria de igreja ser remunerada. É muito comum o pastor ser remunerado porque ele vive do ministério dele. Ele vive para a igreja 24 horas. Ele vive para o evangelho 24 horas. Mas diretor, gente que trabalha na construção, ou no mercado financeiro, ou no comércio de um modo geral, e é diretor da igreja e ainda tem remuneração? Essa remuneração é sinal de cala-boca, é sinal de comprometimento. Fora aquilo que eles chamam de rachadinha no final do ano. A famosa bonificação. Gente, quando eu soube disso, que tem bonificação na igreja para diretoria. Ora, se o presidente, que é o pastor, reúne a igreja, a diretoria, 3, 6, 8, 10 pessoas, diz, olha, vocês vão ter X mil dólares de bonificação. Consequentemente, ele tem 5, 8, 10 vezes mais de bonificação do que cada diretor. Isso é uma forma de levar para casa a bonificação dele e não tendo ninguém para abrir o bico, porque todos receberam, por menor que seja a parcela. Bonificação, isso é um assinte. Não. Use esse dinheiro para a obra de Deus, para as caridades, para a filantropia, para a solidariedade cristã, mas para dentro de casa, isso é errado, para não dizer que é desonesto. Então, meus amigos, estão todos afirmando categoricamente que não vai dar nada, vai terminar em pizza. Então, o senhor Ney, que é o vice-presidente, não te conheço, pelo seu depoimento naqueles poucos minutos de pronunciamento no vídeo que chegou ao meu conhecimento, o senhor pode ser até uma pessoa bem intencionada, que eu acredito que seja. Afinal de contas, o senhor está ali nessa posição que talvez não gostaria de estar. Mas já estão comentando que o senhor está nessa posição porque era interesse do Silaí que o senhor fosse o vice-presidente, porque o senhor teria uma gratidão eterna com ele. E eu procurei saber que gratidão eterna é isso. Nós podemos ter gratidão eterna com qualquer um, mas isso não significa subserviência. E a gratidão, e por consequência a subserviência, é que ele, Silaí, teria patrocinado através da igreja a sua legalização no país. Eu achei isso um pouco leviano, porque afinal de contas é uma coisa que está dentro da lei.
A lei permite aceitar oferta de trabalho para se tornar um cidadão legal no país. Dentre as inúmeras situações que permitem a legalização, oferta de trabalho, o Labor Certificate, é um deles. Então o senhor está certo em aceitar e o senhor deve ter tido a capacidade para ser contratado para essa função que a igreja lhe conferiu para oferecer o trabalho. Sei até do seu trabalho, através de missão, né? Estou sabendo. Inclusive até vou entrar em contato com aquela organização que o levou para aí. Parece que ela tem sede em Washington. Porque acontece o seguinte, o que está pairando é a sua duvidosa atuação nesse episódio. Se tem, o senhor deveria se julgar suspeito para ocupar essa posição, até de vice-presidente, até de temporário, interino, substituto, até nomear um pastor substituto. Sabe por quê? Porque há quem afirme categoricamente que o senhor faz o que o Silaí manda. Isso não é justo, nem para com o senhor, nem para com a igreja. E menos ainda para com os membros da igreja que acreditam que está tendo uma administração correta. E com relação ao pastor substituto, olha, eu não conheço o cara, não sei nem o nome dele, mas me disseram que ele teria vindo lá de Boca Raton, que o motivo que o afastou da igreja de Boca Raton, fechou a boca de Raton, a igreja de Boca Raton, ou que teria, sei lá, se desvinculado e ido para a igreja batista aí, foi um ato de adultério lá em Boca Raton. Ora, olha que coincidência. O cara pratica adultério e vai para uma igreja cujo titular adora praticar adultério. É muita coincidência, não é não? Ou é aquela história do que os semelhantes se atraem? Sei não, mas não fica bem. Pastor substituto que vai substituir o Silaí com o mesmo histórico de adultério? Será que a igreja... Quando eu falo igreja, eu não estou falando diretoria, não. Me consta que essa igreja, se não tiver próximo de 1.000, tem mais de 1.000. Se não tiver mais de 1.000, tem próximo de 1.000 membros. Essa igreja tem que se unir agora. Quando eu falo igreja, é o corpo de Cristo, é vocês reunirem e dizer, vamos fazer uma Assembleia Geral. Se for o caso, até substituir esses diretores suspeitos. Será que não tem na igreja ninguém mais competente e capaz de assumir de forma voluntária a diretoria, não? Tem que ter, tem que ter. A verdade é que está ficando muito feio e está virando chacota a palavra de Deus e essa igreja que foi tão poderosa durante tanto tempo. Deus capacitou todos vocês, inclusive o Silaí, para que essa igreja chegasse aonde chegou, a nível de liderança, liderança moral, liderança evangélica, liderança política. E olha onde ela está indo. Já está havendo comentários tão desairosos a respeito da igreja que eu não tenho coragem de repetir aqui como é que eles estão denominando a igreja. E nós não podemos ser injustos com quase 1.000 ou mais de 1.000 membros que estão aí congregando e evoluindo na palavra de Deus. Então, por favor, senhor Ney, vice-presidente, olha, o mínimo que espero do senhor é ética, é comportamento ético e dizer, sou suspeito para estar nessa posição, não quero estar. Primeiro que você não vai perder a sua legalização, porque é uma oferta de trabalho e o senhor está trabalhando. Segundo, o senhor pode ser amigo do Silaí, afinal de contas, eu me relacionei muito bem com o Silaí, nunca fui inimigo dele, não. Mas nunca me comprometi com ele nada. Nunca compactuei com as coisas que eu soube de errado dele. Então o senhor ainda tem tempo de consertar o que está indo para pior, ou seja, a emenda está para sair pior do que o soneto. Então, por favor, tem tempo, porque a coisa está em fase transitória e está efervescente. Ok? E senhores membros dessa igreja maravilhosa, primeira igreja batista brasileira do sul da Flórida, levantem, ergam a cabeça, vão à luta, faça com que haja uma assembleia e essa assembleia tenha uma solução definitiva e não mais a temporariedade. Olha quantos irmãos que vocês olham no banco da igreja e que já se foram por causa do escândalo, foram informar uma outra igreja, soube que mais de 300 pessoas já se desligaram da igreja. E agora nesse episódio dessa semana, mais recente, muitas pessoas não voltarão. Por quê? Tem vergonha. Tem vergonha. Vá lá nos comentários que eles vão ver. Ô, gente, a coisa é muito séria e muito grave. Então, por favor, pensem bem, vocês da igreja e você, diretor da igreja. Tome uma posição íntegra, ética, correta. Ok?
ok? Ainda tem tempo. Um bom final de semana a todos, muito obrigado por ter prestigiado e estar prestigiando os meus vídeos aí. Esse assunto me diz respeito porque eu sou um cristão, e sou um conservador, sou um homem que preza pelos valores da família. Um abraço, Deus abençoe a todos e um bom final de semana.